Fala, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Passando aqui pra gente compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Eu peço que você fique comigo até o final. E eu creio que Deus tem uma palavra para alguém, para alguma pessoa. Amém? Eu peço que você compartilhe, manda para alguém, envia para um amigo seu, envia para 5 pessoas. E eu creio que Deus vai estar tocando muito a vida dela. Gente, hoje eu queria falar um pouco sobre Davi, certo? A Bíblia fala sobre esse grande homem, sobre esse rei que foi lembrado na história. E eu quero que você acompanhe comigo, eu quero que você leia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, vou lá do versículo 12, que fala sobre a escolha de Samuel a Davi. Diz assim, ó: Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. Diz o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então, gente, a gente já sabe da história, em que Deus ele está à procura de um rei, certo? E Saul já tinha caído, Saul já tinha se afastado, e Samuel ele é guiado até a casa de Jessé, certo? E Jessé ele coloca os filhos mais formosos diante de Samuel, para que esses filhos, algum deles pudesse ser ungido a rei. E Davi ele estava ali excluído dos outros irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era, nos Salmos, ele cita: em pecado me concebeu a minha mãe. Então muitos acreditam que ele foi um filho extraconjugal, de um relacionamento fora do casamento. Mas o que é que acontece, meus amigos? Ele está ali distante, dos outros irmãos, e o profeta Samuel ele começa a olhar. Todos os filhos de Jessé estão ali junto à mesa, e Deus ele fala: olha, não é nenhum desses. E chega um determinado momento que Samuel ele pergunta: tem mais alguém? Tem mais algum filho seu? E ele fala: sim, tem mais um mancebo, tem mais um menino. E ele tá lá tirando uma olhada, e Samuel fala: manda buscar ele. Quando ele chega, a Bíblia fala que ele era de gentil aspecto, ele não era alguém muito forte, muito formoso como seus outros irmãos, não é isso? Mas Deus manda ungir ele como rei. E a partir daquele momento, Davi ele começa a viver uma jornada muito extraordinária na sua vida. Uma jornada extraordinária onde ele é colocado diante de um rei para servir a ele. Esse rei se chama Saul. A Bíblia fala que Davi ele fica tão grande perante esse rei que esse próprio rei Saul começa a querer matá-lo. Por quê? Porque ele começa a ser exaltado perante aquele rei. A Bíblia fala que tem um determinado momento em que Saul ele vai passando, a galera fala: olha, Saul matou milhares. Aí Davi passa, a galera fala: olha, Davi ele matou dezenas de milhares. Então Saul começa a ficar muito revoltado com aquilo, porque ele percebe que a glória dele agora está sendo passada para outra pessoa. Mas a gente tem que ver um pouquinho da história de Saul também. Chega um determinado momento da vida de Saul em que ele acaba desagradando a Deus, ele acaba sacrificando, fazendo algo que não era para fazer. Ele acaba desobedecendo a Deus quando Deus ele manda extirpar todo um povo. Ele acaba colocando todo um povo, seus animais e tudo mais. Ele acaba pegando despojos, ele acaba pegando gado, e Deus ele rejeita Saul por causa daquilo ali, porque não houve um arrependimento, um conserto genuíno. Saul ele só estava querendo a sua glória pessoal. Então Deus ele rejeita Saul nesse momento, e ele acaba procurando outro. E esse rei Davi ele vem diferente, ele vem um cara mais quebrantado, ele vem um cara mais apaixonado, ele vem um adorador. É tanto que nós vemos no Novo Testamento que Davi ele é chamado de verdadeiro adorador, que fez tudo aquilo segundo o coração de Deus. Então olha que interessante, Davi ele começa ali na caminhada dele, ele começa a batalhar, a lutar pelo seu rei, e esse rei começa a se levantar contra ele, certo? Esse rei começa a buscar matá-lo, certo? E mesmo assim, a Bíblia diz que Davi ele não foi infiel ao seu rei. Chega um determinado momento que Davi ele tem uma oportunidade de matá-lo, mas ele chega e fala: ai de mim não tocar no ungido de Deus. Então você percebe o temor grande que Davi tem no coração dele, certo? A Bíblia fala que Davi ele servia ao rei de uma forma tão gigante, certo? Que tem um momento em que Saul ele está totalmente demoniado, e Davi ele é guiado a tocar uma harpa que ele tocava tão bem para expulsar aquele demônio. Então a gente percebe que Davi ele tinha algo diferente, por isso Deus o escolheu, certo? Gente, todos nós temos algo diferente dentro de nós, e Deus ele quer extrair isso do nosso interior. Mas o que é que acontece? Muitas vezes nós não percebemos, nós queremos olhar com nossos olhos humanos a beleza, a perfeição, a nossa performance, e não valorizamos o que tem aqui dentro.
Eu quero incentivar você para que você valorize o que tem dentro de você. Deus tem olhado dentro de você, cara, mas muitas vezes, né, as pessoas, aquilo que é de fora, eles não valorizam e você acaba, né, não valorizando aquilo que tem de melhor. Mas isso te dá uma chave muito importante. Enquanto os outros irmãos de Davi estavam nas melhores posições, eles estavam cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava servindo ao seu pai. Vem uma ursa, ele rasga, vem um leão, ele rasga, ele protegia aquilo que era de mais precioso. Né? Muitos acreditam que foi lá naquele pasto que Davi ele compôs os melhores salmos. Então, cara, é no secreto, é servindo alguém, é servindo o seu pai, é servindo a sua mãe, é servindo perante outras pessoas que você vai conquistar o coração de Deus. Não pense que foi do nada que Davi ele chegou e ficou top, virou rei, não. Teve todo um processo. Ok? Então Davi, antes dele reinar, antes dele chegar no topo, no ápice do seu chamado, do seu ministério, teve um processo onde ele serviu ao seu pai, onde ele serviu ao seu rei, onde ele foi fiel nas pequenas coisas, onde ele foi fiel nas guerras, até que ele chegasse no ápice do seu reinado. E a Bíblia fala que Davi ele trouxe a presença de Deus, ele lutou para que a Arca da Aliança fosse levada até o seu reino. Ele queria mais do que tudo levar a presença de Deus para que as pessoas pudessem reverenciá-la. Ele queria levar o máximo possível para que a glória de Deus pudesse chegar àquele lugar, certo? Gente, algo muito interessante nós podemos notar. O que é que tem no coração de um adorador? Um adorador ele sempre busca trazer a presença de Deus para ele e levar a presença de Deus para as pessoas. E isso nós vemos em Davi. Davi ele queria trazer a presença de Deus para ele. Davi ele queria adorar a Deus de uma maneira muito extravagante. Ele também queria levar a presença de Deus para o seu reino. Sabe, isso mexeu muito no coração de Deus, porque Davi, ele era muito apaixonado por Jesus. A gente vê em Amós 9:11 que Deus ele fala que ia restaurar o tabernáculo caído de Davi. Mas como assim? Moisés ele levantou um tabernáculo. Moisés foi o primeiro, mas Davi ele foi aquela pessoa que levantou o tabernáculo na sua essência, na adoração genuína, na adoração profunda, naquela adoração em que as pessoas podiam sentir e se conectar com Deus de uma maneira muito extravagante, certo? Mas Davi ele tinha isso porque ele era um adorador por essência. Eu quero incentivar você para que você seja um adorador por essência. Que você não seja um adorador somente por evento, um adorador esporádico, em que você só adora a Deus quando tem um evento proporcionado. Que você não seja um adorador que só adora a Deus no templo, onde as pessoas estão ali entoando o mesmo cântico e você simplesmente levanta sua mão. Que você não seja um adorador que só adora a Deus pelas circunstâncias, que você só adora a Deus para se promover. Não, cara. Seja um adorador que nem Davi, que decide buscar a presença de Deus a todo momento, a todo instante. Seja um adorador que adora a Deus mesmo mediante as circunstâncias difíceis. Mesmo quando ninguém te merece, você está lá buscando a Deus no secreto, tentando levar a presença de Deus para as pessoas, tentando ter essa presença no seu coração, na sua vida. Essa era uma característica muito forte na vida de Davi. Por isso, ele foi lembrado no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus, ok? Então, cara, Davi, ele foi escolhido como o menor, mas ele se tornou o maior lá na frente, porque ele decidiu fazer algo de extraordinário que ninguém fazia, que era amar a presença de Jesus. Decida amar a presença de Deus, decida viver com Jesus, decida amar a Deus de uma maneira extravagante, que eu creio que tudo vai dar certo na sua vida. Nem tudo às vezes vai ser flores, tá bom? Mas eu creio que Deus ele vai te guiar pelo melhor caminho, que Deus ele vai te conduzir para um caminho mais excelente. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus eles são maiores e melhores que os nossos. Deus ele já está lá no futuro. Então, o que melhor do que você confiar no Deus que já sabe de todas as coisas? Se você passar a confiar em Deus, crê em mim que tudo vai dar certo, que Deus ele tem o melhor para você, que Deus ele tem o melhor para os seus caminhos. Mas a maior dificuldade hoje é nós nos desconectarmos de tudo aquilo que nos paralisa, que nos prende e nos conectarmos com Deus, certo? Então eu incentivo você para que você venha se conectar com o seu Jesus, para que você possa amar Deus de uma maneira extravagante, sobrenatural e que você possa viver o propósito do Senhor. Assim como Davi decidiu amar a presença de Deus,
que você decida amá-lo de verdade. Galera, olha, eu falei bem resumidão mesmo aqui a história de Davi, dei um salto, fui lá, voltei no início, para que você possa entender um pouquinho da caminhada, tá bom? A gente vai gravar outros vídeos falando mais sobre a história, passo a passo, mas só que você possa entender como foi um pouco da trajetória de Davi, mesmo diante da circunstância, mesmo diante das falhas, mesmo diante do pecado que a gente não falou aqui, ele decidiu amar Deus de uma maneira muito sobrenatural. Então eu espero que você tenha aprendido um pouco. Nós vamos gravar mais vídeos detalhados falando sobre Davi, mas eu espero que você tenha aprendido de uma maneira bem resumida um pouco sobre essa história, um pouco desse adorador, e a gente vai fazer mais vídeos sobre ele, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te edifique muito através da palavra. Valeu, tamo junto, até mais.